Obviamente que ele tem muito do porquê do que eu tô aqui hoje, né? Assim, acho que se ele não tivesse me incentivado aí nesse caminho, eu não estaria aqui. Então, meu pai é filho de imigrantes, né? Como muitas origens aí de famílias brasileiras, né? Vira-lata, então metade italiano, metade espanhol, aquela mistura que a gente sabe. Ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Caramba! E a minha avó, que naquele momento cuidava da casa, se viu obrigada, obviamente, pela subsistência, a voltar a trabalhar. Ela não recebeu... Aqui já em São Paulo. Em São Paulo, isso. Tá. Ela veio bem criança da Espanha, né? Conheceu aqui o meu avô, mas meu pai, infelizmente, não chegou a conhecê-lo, né? Perdeu o pai com 1 ano de idade. Cedinho, 1 ano. Tá. De uma cirurgia que foi mal sucedida no estômago, enfim, alguns erros médicos. Ele acabou perdendo o pai. E a minha avó não recebeu nenhum cuidado, nenhuma ajuda por parte da família do meu pai. Então, vocês imaginem que naquela época, bom, quem é a minha família é o meu filho, né? O dia que ele não estiver mais aqui, eles são todos agregados, né? Assim que se pensava naquela época. Então, a minha avó se viu obrigada a sair da casa que ela pagava aluguel, né? Que era do meu bisavô, e foi para um cortiço chamado quintalon. Da tradução, eles chamavam carinhosamente de quintalon, que era um grande quintal. Então ele dividia lá um barracão com sei lá quantas pessoas, né, com sei lá quantas famílias. Vocês lembram o bairro que era isso? Brás. No Brás? Brás, esqueci agora o nome da rua, mas tem tudo no livro, vocês fiquem sossegados lá nos pormenores. E é essa a origem dele, quer dizer, extremamente pobre. Filho único. Mesmo, filho único. Tá. Então ele também teve que, desde muito cedo, ajudar minha avó em casa, e uma das coisas inegociáveis para minha avó era o estudo. Né? Ela não teve estudo, né? Ela não era... Não lembro nem se ela chegou a ser alfabetizada, enfim, algumas coisas ela até confundia do espanhol com o português, misturava, né? Mas ela era excelente costureira e, assim, lavadeira, ela fazia o que podia. E ele começou como engraxate. Foi a primeira profissão dele ali entre 7 e 8 anos. Nossa. E aí foi aprendendo as profissões com a minha avó, né? Então depois foi ser baleiro, né? Vendeu bala com a minha avó no cinema, que dava uma graninha boa. Depois minha avó conseguiu juntar um dinheirinho ali, abriu uma lojinha de costura, ele foi aprender a ser alfaiate. Então até hoje, até um vídeo que viralizou nosso aí, dele costurando uma blusa né? Foi muito legal. Então se furar aqui embaixo, já tem para quem entregar, né? Então essa é a origem da minha família. E o estudo sempre teve muito presente na vida dele, sempre muito esforçado. Então ele se formou em contabilidade, que foi onde tudo começou. Ele começou a ser auditor de algumas empresas que o convidavam, né? Ele trabalhou, obviamente, né? Estou contando a história resumida aqui. Depois fez economia e lá conheceu alguns amigos que o indicaram. Pô, você não começa na bolsa, vai olhar, né? É legal, eu invisto, estou ganhando maior grana. Enfim, de famílias mais abastadas. Então ele foi fazendo esse networking, chegou na bolsa. E ele começou a reparar que os cheques que ele assinava lá como auditor distribuíam dividendos. O que é isso? Então, é a parte do lucro que a empresa distribui para os seus sócios. Então, se a empresa vai distribuir R$1 por ação, você tem uma ação, vai ganhar R$1. Tá. Então, o que ele percebeu ali? Caramba, esse cara, esse controlador, né, no caso do Estado, né, ele auditava muito o CESP, essas empresas de energia e saneamento, né? Ele começou a perceber, caramba, o Estado tem 50%, 60% dessas empresas, são bilhões em dividendos que eu estou aqui assinando. E olha que curioso, essas empresas são listadas em bolsa, quer dizer, o que é isso? É possível você, pessoa física, ir lá e comprar uma participação nessa empresa. Tá. Isso, na época, foi muito revolucionário, vamos dizer assim, foi muito pioneiro, porque, imaginem, o que se entendia que era a bolsa na época? Comprar na baixa, vender na alta. Né? Que é algo que, obviamente, todo mundo pensa até hoje, que é disseminado, que é o cassino, você tem que ter muito dinheiro, tal. E, de fato, naquela época, você tinha custos altos para investir, né? A informação, ela não era disseminada como é hoje. Não tinha um YouTube, né? Não tinha o YouTube. Então, você realmente tinha que ir lá, no Diário Oficial, ler o balanço com a lupa, com todas aquelas letrinhas miúdas. Uma ação era uma cautela, né? Que é como se fosse uma escritura mesmo de um terreno, vamos dizer assim. Tá. E nessa cautela você tinha que picotar o cupom, né? Cuponado, para receber os juros ou o dividendo. É mesmo? Pô,
Muito legal. Vou ver se eu consigo uma Será foto que seu depois de uma pai tem um cautela. jornal desse ainda, alguma coisa? Cara, no livro tem um dos primeiros artigos dele na década de 70, falando de ações e tal. Mas cautela talvez a gente tenha, depois eu mando pra você Da hora. uma foto legal. Tá. Enfim, e ele fez isso por muitos anos. Pouquíssimas pessoas acreditaram nele e na época ele fez um estudo tentando comprovar para as pessoas que o que ele pensou de comprar boas empresas a bons preços, que pagassem bons dividendos, e você fizer isso consistentemente, como se fosse uma previdência, você poderia conquistar a sua independência financeira sem depender do Estado. Tá. Né? Sem depender do Estado ou o que quer que seja, né? Então ele jogou alto nessa questão da renda, que é o que a gente chama de renda passiva, né? E para isso, obviamente, ele se virava como dava. Então ele foi crescendo profissionalmente. Ele chegou a uma época que ele tinha 4 empregos, porque ele tinha 4 filhos também. Então é um emprego para cada filho. Eu sempre brinco. É um emprego para cada filho. Então ele foi professor universitário, ele fazia alguns bicos também como auditor, depois ele começou a trabalhar no pregão mesmo, como operador. Então ele usava essa mesma estratégia que ele fazia com o dinheirinho dele, começou a ganhar clientes, a estratégia foi, né, ganhando algum corpo, foi ficando conhecida na bolsa e tal, e foi levando, assim, o que aparecia de outras fontes de renda para ele fazer, ele fazia para conseguir sustentar a família e investir. Tá. Então essa é a minha origem. E eu vim de uma família que, por sorte, sempre tive educação financeira desde muito criança, né? O que explica ali a foto. E a foto é justamente, a gente tinha um acordo. Olha, papai vai te dar presente, tá? No seu aniversário, no Dia das Crianças e no Natal. Ponto. Né? E a família era orientada assim. E aí, um belo dia, eu tinha sei lá, R$50 para gastar. Um belo dia eu falei, pai, quero uma bicicleta. Aí ele falou, olha, a bicicleta é mais que R$50. Mas o que você pode fazer? Eu vou te ajudar, né? Eu vou te dar um dinheirinho a mais aqui. Se você guardar o dinheiro que você receber no próximo Dia das Crianças, no Natal e no seu aniversário do ano que vem, no seu aniversário ou no Dia das Crianças do ano que vem, você vai ter o dinheiro para você comprar a bicicleta. E aí, o que ele fez nessa data, né? Ao invés de me dar ali uma nota de R$50, ele me deu 200 moedas de 25 centavos, douradinhas, elas parecia que tinha acabado de sair do forno, sabe assim? Que era aquele do Que baú? era o baúzinho, exatamente. Cara, eu nunca esqueci isso, eu tinha 5 anos de idade. Isso me marcou muito, porque eu lembro assim de, meu Deus, eu preciso comprar essa bicicleta, sabe assim? Tipo, guardar dinheiro e sei lá, imagina, com 5 anos eu falava, pai, como é que você faz pra me dar dinheiro? O que eu posso fazer pra te ajudar, não sei o quê? Então, eu saía pedindo dinheiro pra todo mundo, oferecia ajuda. Vó, deixa eu lavar a louça, não sei o quê. Você me dá um dinheirinho, umas moedinhas. E comecei a poupar nesse baúzinho. E no ano seguinte eu comprei a minha bicicleta, cara. Olha. E durou, viu? Eu andei com essa bicicleta um bom tempo aí. Então, obviamente que essa é uma história muito simplista, né? Mas mostra um pouco do ambiente em que eu cresci. Já tinha uma educação financeira dentro de casa, né? Super enraizada. E meu pai tinha essa preocupação de passar os valores, como eu disse no início, né? E de criar uma ponte entre nós, né? Obviamente que eu sou a filha caçula do segundo casamento. Vocês são 4 filhos, é isso? 5 irmãos comigo. Você e mais 4? Isso. Caramba, e você é a mais nova dos 5? Eu sou a mais nova dos 5, eu sou do segundo casamento. Tá, tá. E do segundo casamento teve algum outro ou só você? Não, só eu. Eu sou filha única. Da minha mãe eu sou filha única. Tá. E eu fui a única que tive a oportunidade de crescer, né, enfim, com ele. Então eu acompanhava muito de perto. Ele me levava nas assembleias, que são ali as votações, tipo a reunião de condomínio da empresa, sabe? Em que você vai votar ali nas matérias importantes. Ele me levava nas reuniões. Até em reunião de conselho ele já chegou a me levar. Não tem com quem deixar. Vamos passear lá. Vamos passear. E eu adorava, porque eu via, né, as pessoas interessadas no que ele dizia, enfim. Em resumo, eu me apaixonei por esse negócio de ações. Me apaixonei de verdade. Com que idade, mais ou menos, você lembra? Que você começou a gostar disso? Cara, eu lembro que dos 14 para os 15 anos, eu falei, nossa, isso é muito legal. Porque o que aconteceu? Essa época é aquela que a gente tá chato, pedindo dinheiro pros pais. Quero isso, quero aquilo, né? E meu pai falou, tá bom, você quer uma mesada? Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma carteira de ações, tá? Você vai ser sócia da Ultrapar. Quem não sabe, a Ultrapar, por exemplo, é dona dos postos Ipiranga. E a Ultrapar vai te pagar aqui com essas X ações que eu estou te dando, o equivalente a R$300 por mês. Tá bom para você?
Aí com esses R$300 por mês, você tem duas opções. Ou você usa esse dinheiro aí porque você está querendo comprar, ou você pode me entregar uma parte dele ou todo dele e a gente reinveste. E aí quando a empresa anunciar dividendos outra vez, não vai ser mais R$300 que você vai receber, 301. Depois se você reinveste mais, não é mais 301, é 305. E isso vai aumentando conforme o tempo. E, cara, eu lembro que eu fiquei fascinado por esse negócio, né? Quer dizer, como é que você encontra um negócio desse em que você ganha dinheiro dormindo, né? É muito bom. E aí, o que eu entendia também? O que é melhor? Você ser dono de um posto, né? Um grande dono de um pequeno negócio, que tem seu mérito, claro, ou você prefere ser um pequeno sócio de um grande negócio? Tá. Quer dizer, ser uma pequena dona de todos os postos Ipiranga do Brasil, né? Sem pagar imposto de renda sobre o dividendo, sem ter a dor de cabeça de ter funcionário ou não, né? E tem a vantagem de você poder começar cedo, de poder diversificar entre vários negócios, né? Então, cara, eu me apaixonei de verdade por esse mundo e eu via ali muito propósito, né? Não era uma coisa de ganhar dinheiro por ganhar, era um negócio de você fazer uma renda passiva, construir um patrimônio, investir na economia real, que gera emprego, que gera renda para outras pessoas, né? Através dessa construção do patrimônio, que lá na frente vai pagar os seus boletos. Então eu achava esse um propósito muito legal e que o brasileiro tinha muita carência, sem dúvida. Sim, porque evoluiu muito a questão de investimento de uns anos pra cá, por causa de YouTube, mas naquela época não tinha nada, né? Nem sei como que você aprendia, porque você aprendia com seu pai, mas sei, no curso, nem sei o que tinha, né? É que assim, uns 15 anos. As coisas eram muito analógicas, né? Não tinha curso nem nada disso, mas eu já sabia alguns conceitos básicos, eu sabia alguns tickers, então qual é o código da ação. Então eu ia com meu pai pro trabalho e ele falava, até quando eu comecei a estagiar dos 16 para os 17, pai, aí, por onde eu começo? Não sei o quê, já li todos os livros, Dele, não. Primeira coisa que você tem que aprender aqui é como é que abre uma conta, coisas básicas de como funciona uma corretora. Você tem que decorar todos os tickers, que são os códigos. Mas naquela época já tinha bastante corretora ou era mais banco? Não, era o contrário. Tinha bastante corretora média, era bastante fragmentado o mercado. Porque não era famosa, tipo essas que existem hoje, assim? Não eram essas famosas que existem hoje. O mercado passou por vários ciclos, né? Então, década de 90 teve uma consolidação muito grande dos bancos, né? Depois, o que era banco, as corretoras começaram a se pulverizar, que foi ali mais ou menos a situação dos anos 2000. E aí, de 2010 para cá, que começou um movimento contrário, né? De consolidação. Você teve movimentos muito importantes de mercado. Então, tecnologia, barateamento dos custos, né? Ou seja, isso democratizou o acesso à pessoa física e empoderou esse investidor, que obviamente quer um bom serviço, um custo baixo, né? Isso é ser democrático nos investimentos, basicamente, né? E com a facilidade, né? De linguagem, de tudo. Então, foram poucas as corretoras que tinham capital, de fato, para acompanhar essas grandes corretoras, esses grandes bancos que começaram a ver oportunidades no nicho dos investimentos, né? Porque quando a gente fala de banco, é um universo muito grande, muito grande. O mercado de capitais, o mercado de investimentos é mais um segmento ali, né? E o negócio começou a engrenar mesmo, talvez do governo Temer em diante, né? Quando a gente viu uma trajetória de taxa de juros para baixo. Que aí isso faz a pessoa ir para renda variável. Exatamente. Então o brasileiro se sentiu obrigado a aprender sobre outros produtos que não a renda fixa. E principalmente poupança, né? Naquela época ainda, claro. Né? A poupança ainda era muito forte, né? Mas sabe que eu não julgo assim, num país tão endividado como o nosso, o cidadão que tem um dinheiro guardado, seja ele até na poupança, já é uma vitória, né? Você sabe que eu assim, né? O meu canal começou em 2021 e até 2021 eu não sabia absolutamente nada. É tanto que o primeiro podcast que eu fui participar, que me chamaram, não sei o que deu na cabeça do pessoal de achar que eu era especialista. Nossa, mas foi tão humilhante. Tipo, tá até no YouTube até hoje. Só sei que nada sei. Nossa, exato. Tipo, eu tentei filosofar, né? Isso é o bastante pra mim. Eu não sabia nada. Foi vergonhoso, Duda. Foi ridículo. Tá no YouTube até hoje. E aí, mas aí o que eu falo, né? Que se a pessoa ela conseguir
pensar na importância de pensar no amanhã, já tá 90% à frente, já tá à frente de 90% das brasileiras, né? Com certeza. Aí eu dou o exemplo, né? Que eu sempre fui uma pessoa simples, comum, meu salário era ali 2.000, 2.500 e tal. Eu consegui juntar 100 mil reais na poupança. Pô, bom pra caramba. Né? Então assim, se eu manjasse de investimento, poderia ser mais, mas caramba, foi 100 mil reais, né? Então, às vezes eu falo isso pra galera, cara, poupança é uma porcaria? É, mas se você tá com preguiça de estudar, vai estudar, mas se tá com muita preguiça, bota na poupança mesmo que já é alguma coisa, É né? melhor do que você ter dívidas, né? É melhor do que você ter dívidas e não ter nenhuma reserva de emergência. E aí, sem dúvida, a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias também, né? É verdade. Pô, só de ter juntado essa grana aí já foi um pontapé. E aí o que você falou assim é o seguinte, né? Então, quando os juros, a taxa de juros, a taxa Selic tá alta, a galera fica na renda fixa. Quando a taxa de juros cai, tem uma migração para ações, fundo imobiliário, renda variável. É meio que esperado esse movimento. Exatamente. E foi o que aconteceu ali nessa época aí que você falou. Foi o que tipo, aconteceu. a taxa de juros começou a cair, o pessoal começou a ficar mais de olho na bolsa de valores, por exemplo. Exatamente. Tá. E aí, obviamente, se você tem a demanda, o lado da oferta vai se movimentar para atender essa demanda. Uhum. Então, a gente teve muitas melhorias para o consumidor, para o cliente final, que é justamente essa guerra entre corretoras de taxa zero. Tá. E como, obviamente, rentabilizar o negócio. A gente chegou nesse momento agora em que todo mundo tem taxa de corretagem zero, né, que é o custo para você investir. Mas e agora? Como é que eu ganho dinheiro? Né? Então, agora que a taxa de juros está subindo de novo, o COI voltou, né, que são os produtos estruturados, oferta de renda fixa. Então, hoje, ninguém mais fala de ações. E qual que é o resultado disso? Boas empresas também são penalizadas por esse fluxo inverso. Tá. E aí que surgem as oportunidades. Boa, boa. Mas aí, você então decidiu em algum momento que isso seria a sua vida. Eu Isso quero seria a ir para minha a arte vida. de finanças e investimentos. Você chegou a fazer facul, por exemplo, relacionada a isso? Fiz facul relacionada a isso. Eu fiz Mackenzie, economia, primeiro. Ah. Aí quem faz 4 anos faz mais 2, né? Faz 6. Aí com mais 2 anos me formei em contabilidade, cara. E foi aí que falei, nossa, se eu tivesse feito contabilidade... Nada contra os economistas, meus amigos economistas, fico até triste quando eu falo isso. Mas, cara, a contabilidade é de fato, Warren Buffett tem razão, é a linguagem dos negócios. Se você entende pelo menos o básico de contabilidade, você consegue transformar os números ali numa história. Tá. Então, cada trimestre a empresa vai te contando uma historinha em fotografia. Quando você vai juntando essas várias fotografias ao longo do tempo, você tem todo o filme. E aí, obviamente, é a contabilidade, através dos números, que vai fazer esse papel de te dizer se a empresa é boa ou não, como é que o negócio funciona, tal, né? Tá. E é verdade que você descobriu que o seu pai era riquíssimo Sim. no jornal? Foi na revista Exame, cara. O que aconteceu? Foi em 2012. Maio de 2012. Eu nunca vou esquecer isso. E as pessoas falam, imagina, que isso? Ela já sabia que ela era bilionária. Cara, assim, não se falava disso na minha casa. Por quê? A pessoa que tem o patrimônio muito ligado em renda variável não pode se apegar muito a isso. Não pode se apegar muito a isso. Vou dar um exemplo para você, na pandemia mesmo. O patrimônio do meu pai saiu de 3 bilhões em ações para 900 milhões. Caramba. Quer dizer, ainda é muito dinheiro, ainda dá para, né, alimentar mas 10 diminuiu gerações. um terço do negócio, caiu para Esse cara, você caiu de bi para mi. Né? Então, assim, se você não tem o sangue frio, se você não exorciza esse negócio do patrimônio, não foca no dividendo, na renda que esse patrimônio te gera, você fica maluco, você não consegue sobreviver nesse mercado por muito tempo. Então, não era uma coisa importante de se falar em casa. Não era, o que ia me agregar e falar, sou bilionário. Não. Cara, a gente tinha uma vida muito legal, eu morava no interior de São Paulo, tive um privilégio muito grande, o colégio que eu fui uma criança muito feliz, nunca me faltou nada, sempre fui uma puta privilegiada, eu tenho noção disso, mas eu nunca fui uma criança, uma adolescente que usava Chanel desde criança, sabe? Você já vê essas criancinhas hoje, né? Tudo no logo, né? Fala, minha Nossa Senhora. Então, assim, era Lilica Repelica, normal, era, pô, a gente... Lecheval, né, o tênis. Então, bom, você vê pela... Lecheval não, né, Duda? Lecheval até que era bonzinho, né? Pelo amor, Duda. Vocês viram a roupa lá com 5, 6 anos, pô. Simples, não tinha nada de luxo, a gente morava num sítio.
a gente fazia viagens, né? Meu pai sempre incentivou muito que a gente viajasse, conhecesse outras culturas. Então, o nosso grande hobby, assim, coisa mais fora da curva, era viajar. Mas não tinha eu não morava num palácio, como é de se esperar de um bilionário, eu não convivia os círculos high society de São Paulo. Nada disso, eu me vi como uma criança normal, cara. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vim pra cidade grande, né? A gente que mora no interior, quando vem pra São Paulo, fica meio assustado. Quando eu vim pra cá pra estudar, eu ainda morava no interior, então eu pegava o ônibus... Onde vocês moravam no Mariporã. interior? Mariporã? Mariporã, Tá. é. Não é tão longe de São até Paulo. que é perto, né? É relativamente Mas já é um climinha perto, mais interiorano. 50 quilômetros, 60 quilômetros, né? Já é um climinha mais interiorano, já fala porta. E eu pegava o ônibus na rodoviária de manhã, às 4h45, para chegar na facul às 7h30, saía meio-dia, meio-dia e meia, ia estagiar, 6 horas de estágio. Pô, chegava em casa 8, 9 horas da noite, estudava, dormia, acordava 4 horas da manhã e repetia tudo de novo, né? E aí, um belo dia, 2012, tava lá na faculdade, passando em frente de uma banca de jornal com uma amiga. Tava lá, gente, meu pai, na capa da revista Exame, e a capa era: as maiores fortunas da Bolsa, conheça os bilionários brasileiros. Meu pai, ele não me deu R$300 por mês de mesada. Caramba. Meu sonho é passar na banca e ver meu Duda. Não, eu não sou teu pai, não. Mas deixa eu dar um recado. Pai, se você for bilionário, por favor, para de esconder esse segredo, porque eu não aguento mais ser pobre, né? Pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de botar um funcionário decente aqui em vez do pobrezinho. Caramba, mas que doideira isso, hein, Doideira. E mudou muito na tua mente? Cara, você chegou em casa e falou: pai, que palhaçada é essa? Não, assim, né, obviamente que algumas coisas mudaram pra mim eu queria esconder meu sobrenome, não por vergonha nem nada disso, mas, pô, por medo do que o pessoal ia falar, até por segurança, que uma vez que tá na mídia, né, obviamente que aguça a curiosidade das pessoas, enfim, os julgamentos. Então, cara, 16 para 17 anos, eu tava na faculdade, começando a vida, muitas inseguranças. Você tem outro sobrenome? Não, só Barsi. Só esse? Só Barsi. E aí eu usava... Não tem um Silva ali no meio para dar uma sorte? Silva. Aí eu usava o Freitas, que é da minha mãe, nome do meio da minha mãe. Tem que casar pra mudar de nome. Não vem com essa, hein? Eu já entendi o seu jogo. Pobrezito, sim. Sai daqui, pobrezinho, seu zoião. Então, obviamente que isso criou, assim, muitas inseguranças, né? Cria inseguranças na cabeça de uma jovem. Mas eu já tinha isso muito em mente, que eu queria trabalhar com meu pai, queria aprender o ofício dele, né? E meus colegas da faculdade falaram: imagina, é um absurdo, o que você está fazendo no Mackenzie, né? Pô, Mackenzie é legal, tal, mas você devia estar em Harvard, Yale, estudando lá fora, Oxford, o que você está fazendo aqui? Eu falava: cara, em Oxford, em Harvard, não ensinam o que meu pai tem para me ensinar. Tem gente que pagaria para trabalhar com ele. E eu que sou filha e tenho a oportunidade de ser a sucessora e eu gosto disso, não vou fazer. Então, estudei aqui, fiquei aqui e fiz questão de querer aprender desde cedo. Então, lá nos 17 anos eu já comecei a estagiar com ele. E, cara, no dia seguinte que eu descobri que eu era filha de bilionário, isso é muito importante. Eu não sou bilionária. Meu pai é. É o dinheiro dele. Se Deus quiser, vai demorar muito para eu ver a cor desse dinheiro. Até lá, eu fui ensinada em casa, eu sempre fui incentivada, eu fazer o meu dinheiro, pensar com a minha cabeça, ter as minhas próprias opiniões. Isso é muito importante. Pensando nisso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O seu pai, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa, isso, né? Isso. Eu vou falar aqui porque ele já falou 500 vezes, né? Mas, pessoal, só pra você ter uma noção, quanto que acho que é R$1.015.000 por dia que ele ganhou? Por dia, isso aí. Gente, se eu ganhasse só os 15 mil por ano, já tava feliz, né? Mas, mano, é muita coisa, né? Caramba, inclusive, deixa eu fazer a conta. Pix? Não é o Pix, é só a conta, viu? Só um diazinho pro pobre show. Deixa eu fazer a conta aqui, 365. Aumentou um pouquinho. Entregamos o imposto de renda essa semana. E em 2022, esse número é de 2021, agora, fresquinho, é a primeira vez que eu falo desse número, ele não falou ainda. Eba! 1.100.000. Primeira mão, peraí, para Brasil! Brasil! Para. Informação muito importante aqui. Quanto que foi? Números aqui, ainda a verificar, tá? Ainda não foi auditado este número aqui, mas aproximadamente 1.126.000 por dia. Caramba, vai tomar banho, meu cara.